Olá, pessoal, bom dia. Vamos a mais um webinar desse simpósio. É mais um webinar que vai falar sobre detalhes do projeto NextGen App. E, nesse momento, a gente vai falar sobre integração das imagens PlanetScope e Google Earth Engine com o TensorFlow. Vocês vão já entender por que a gente precisa integrar isso. Qual foi a necessidade que nos levou a tal integração. Eu sou o César Diniz, eu não sou o Luiz Cortinhas, ele infelizmente foi mais uma das pessoas que adquiriram Covid-19 nessa pandemia, ele está internado, então eu estou apresentando no lugar dele. Ele está bem, muitos de vocês conhecem ele está bem, está se recuperando, eu só estou apresentando no lugar dele por ele não poder nesse minuto. Então vamos lá. A primeira coisa é a gente entender por que eu preciso integrar essas três estruturas computacionais diferentes, o Google Earth Engine, o TensorFlow e o Colab. E o motivo vem de uma dificuldade imposta na categorização ou na classificação de certos alvos. Então, no sensoriamento remoto, você pode adquirir informação essencialmente de três domínios. O domínio do tempo, representado aqui nessa figura pelo eixo Z. O domínio do espaço, representado aqui nessa figura pela dimensão XY. E para cada pixel dessa dimensão XY, eu tenho um valor. Esse valor reflete a quantidade de energia que é devolvida pela superfície terrestre para o sensor que você está utilizando. As características dessa energia que é devolvida para o sensor representam o domínio espectral. Então, a quantidade de bandas e o comprimento delas, a largura de banda, conjuntamente com a quantidade de bandas de um sensor, representam o domínio do espectro. Por vezes, a informação que separa um alvo A de um alvo B está em um destes domínios. Então, você precisa primeiro identificar qual que é esse domínio. Dependendo da natureza do seu alvo, um único domínio não vai conseguir dar a você todos os atributos que permitam separar o alvo A do alvo B. Por exemplo, se nós olharmos para esse gráfico, que vem lá do SATVEG, da Embrapa, nós vamos ver que aqui em cima eu tenho pastagem cultivada e uma variação de NDVI para pastagem cultivada. Portanto, um valor numérico num tempo t qualquer, para cada pedacinho dessa curva, entre 0 e 1. Legal. E a gente percebe aqui embaixo que eu tenho uma agricultura anual de 2 ciclos. Ora, se nós olharmos única e exclusivamente para um momento instantâneo t, sem prestar atenção para o tempo, a gente percebe que para estes dois alvos, pastagem cultivada e agricultura anual, é provável que o valor de NDVI seja muito parecido num momento instantâneo qualquer para estes dois alvos. Por exemplo, se eu posicionar meu mouse aqui, ó, nesse exato dia, eu tive um NDVI próximo de 0,7 para pastagem cultivada. E se eu descer o meu mouse, eu vou ver que isso também é verdade, aproximadamente, para a agricultura anual. Portanto, nesse caso, não é o domínio do espectro, mas sim o domínio do tempo que permite que eu separe uma coisa da outra. Enquanto aqui eu tenho um ciclo só, aqui eu tenho dois ciclos. Portanto, a variação do NDVI ao longo do tempo é a característica principal, é o domínio que guarda a informação-chave para separar pastagem de agricultura. Aqui é um outro exemplo muito mais complexo. Esses pontinhos distribuídos na tela são amostras de água sobre um índice de água,
que a gente conhece tradicionalmente no mundo de sensoriamento remoto, é o MNDWI, um índice que separa basicamente água de não água. Bom, se eu distribuir amostras nessas regiões, eu tenho águas abertas aqui, oceano, isso é em Macau, tá? Região nordeste do país. Aqui eu tenho distribuição de amostras sobre água oceânica. Em vermelho, eu tenho distribuição de amostras sobre água, novamente, é tudo água, mas aqui em uma região estuarina, é o curso de um rio principal dentro de um ambiente estuarino. E em azul, eu tenho amostras distribuídas sobre a superfície de água, novamente, de parques, tanto de aquicultura quanto de salicultura. E, bom, se a gente olhar espectralmente falando, eles são muito parecidos. Todos eles têm resposta muito similar no índice modificado de água, o MNDWI, próximo de 100 para todas as 3 amostragens que eu fiz. Portanto, o espectro não permite que eu separe esses 3 tipos de alvo. Eu preciso de uma outra forma de separar a aquicultura dos outros alvos com superfície aquosa como característica. Portanto, domínio do espectro, eu não tenho informação suficiente. Vamos analisar outro domínio. Aqui eu estou analisando o domínio do tempo, muito parecido com o SAT-VEG, mas uma outra forma de fazer a análise temporal. Eu tenho um gráfico em que o meu eixo X é a ocorrência. E ele me devolve quantas vezes, percentualmente, ao longo do ano, cada uma dessas amostras foi água. E a gente percebe que água oceânica esteve sempre, 100% das vezes, relacionada à água, o que é razoável. Os oceanos sofrem, nessa distância à costa, sofrem pouquíssima variação de maré. É natural que um oceano, num universo temporal X, mantenha-se como um oceano durante aquele ano todo. As amostras de rios, bom, depende dos rios e da onde eu coloquei as amostras nos rios. Para esse rio, neste canal principal de um estuário muito próximo à costa, as amostras também, 100% das vezes, no tempo, se comportaram como água. Portanto, é improvável que eu consiga separar oceanos e rios espectrotemporalmente. Eu preciso de outra forma. E, olhando para a aquicultura e salicultura, nós percebemos uma variação do tom de azul. Os azuis mais fortes tendem a 100% de ocorrência ao longo do ano e os azuis mais clarinhos variam ao longo do tempo. Portanto, eu tenho que parte das aquiculturas e saliculturas tem a mesma característica temporal das outras 3, dos outros 2 grupos amostrais, e algumas delas variam no tempo. Bom, significa dizer que o tempo começa a me dar alguma diferenciação, mas não garante diferença para todos esses 3 grupos, ou categorias, ou classes que eu desejo. Portanto, o meu desejo de separar essas 3 não pode ser satisfeito em nenhum destes domínios que eu comentei agora, nem no espectro, nem no tempo. Para eu separar, ao menos, a aquicultura do resto, eu preciso de um outro domínio. E é por isso, para acessar esse outro domínio, que é o domínio do espaço, que a gente precisou fazer as integrações que a gente vai falar mais adiante. Então, para alvos em que o tempo e o espectro não te permite fazer a dissociação que você deseja, você precisa investigar outro domínio, o domínio do espaço. E para fazer isso, você precisa sair das abordagens tradicionais de aprendizado de máquina.
Tradicionalmente, por exemplo, a técnica mais tradicional de aprendizado de máquina que a gente vem utilizando é o Random Forest, um algoritmo de aprendizado de máquina, baseado em atributos espectrotemporais. Tem vários exemplos de projetos que fazem isso. Talvez o mais conhecido deles nacionalmente seja o Mapiomas. Mas a gente já percebeu que espectrotemporalmente esse cara não é suficiente para separar certos tipos de alvos. A gente precisa lançar mão de abordagens distintas. Um desses esquemas de análise de vizinhança acontece pelo uso da CNN, Convolutional Neural Network. Qual é a diferença entre eles? Aqui no Random Forest, o que importa é a diferença espectral ou a diferença temporal dos valores do pixel ao longo de um ano. O Random Forest usa conceitos da estatística básica aplicada sobre o valor do pixel, em que a aleatoriedade, a majoritariedade e a diferença espectral entre as classes do seu mapa devem existir. Nós vimos anteriormente que isso não é verdade, por exemplo, para alvos essencialmente aquosos. A CNN usa dessa parte de sua sigla, C, que representa convoluções, como uma das características que permite que se analise a vizinhança do pixel e não o valor do pixel isoladamente. Ao fazer isso, analisar a vizinhança como olhando para objetos, eu consigo extrair informações de contexto. E aí, por ser capaz de extrair o contexto, eu consigo separar alvos que anteriormente eram super similares. Por exemplo, para essa região, o meu objetivo é separar alvos aquícolas e salicultura das superfícies aquosas naturais. Pronto. Você aplica uma abordagem CNN, que usa a vizinhança, e você começa a ter, nesse primeiro teste, uma separação já muito próxima do desejado. Então, por causa disso, por causa dessa necessidade de separar coisas em outros domínios, a gente precisa fazer a integração que vocês estão vendo. Essa é uma imagem de campo dessa mesma região, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para que vocês entendam que a gente precisa separar água de água. Mas água de aquicultura e salicultura é uma água isolada por um contexto espacial humano, regular, retilíneo, quase sempre quadrado. E é esse contexto que permite a separação. Mas tudo bem, César, como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. A gente precisa, por exemplo, para analisar contexto, conhecer um pouquinho da história de Deep Learning e sensoriamento remoto. Se você fizer uma busca em qualquer motor de busca por artigos científicos, aqui eu estou usando o Science Direct, você vai ver que de 2013 em diante, a quantidade de papers sobre Deep Learning e sensoriamento remoto vem aumentando absurdamente. Então, o que em 2013 representava 594 papers, em 2021, só nesse comecinho, a gente está no comecinho de 2021, eu já tenho 1.797 papers publicados com Deep Learning ou Remote Sensing associados a eles. Se você busca por Convolutional Neural Network mais Remote Sensing, você vê muito próximo uma evolução similar, mas porém numericamente diferente, em que de 2012 eu tinha 20 publicações que mencionavam CNN e sensoriamento remoto, e em 2020 eu tenho 848. O mesmo para o NET. Nós vamos usar como exemplo aqui de integração o NET. Então, nós estamos mostrando para vocês, nos slides seguintes, 3 formas de usar o NET dentro da estrutura Google para fazer classificações contextuais. Bom, a gente começa com esse esquema simples aqui. O Google Earth Engine, a plataforma que talvez vocês estejam acostumados a usar, é uma plataforma geoespacial em nuvem,
ele não tem dentro de si uma forma nativa de aplicar o NET, ou CNN de outros nomes. Não há como fazer Deep Learning dentro do Google Earth Engine isoladamente. Você precisa integrar essas três plataformas. Não necessariamente essas três, mas você precisa integrar-se a outras plataformas. Para isso, a gente vai usar o TensorFlow, que é uma biblioteca de Machine Learning. Aqui dentro eu tenho uma série de algoritmos de classificação de Machine Learning, e eu vou emprestar a habilidade da biblioteca TensorFlow através do Google Colab para dentro do Google Earth Engine. Então, essa tríade Earth Engine, TensorFlow, Colab é o que a gente vai mostrar agora. Cuidado, atenção. O uso de Deep Learning através dessa combinação pode gerar custos financeiros, gastos. Não é necessariamente gratuito. Existem formas gratuitas, mas não é necessariamente gratuito. A primeira abordagem é essa aqui. A gente não vai mostrar em detalhes cada um desses bots, mas o código está aqui em cima. Quem for da computação, um entusiasta por leitura de códigos computacionais, pode clicar aqui, está tudo em Python, tá? Mas o que funciona? O que a gente está fazendo? A gente está juntando, integrando o GEE através do Colab para fazer uma classificação Deep Learning. Então, a gente faz, na abordagem 1, um mosaico, gera um dataset de treino, um dataset de teste e salva todas essas três partes aqui dentro de um G-Drive. Feito isso, você exporta os seus dados de teste e treino e busca eles dentro do Google Colab. Depois que você busca eles dentro do Google Colab com o Drive API, você cria um modelo de Deep Learning, tem vários lá dentro, nós estamos acostumados a trabalhar com o NET, treina o seu modelo, tudo dentro do universo Colab, classifica o seu modelo e então devolve para o GE o resultado da sua classificação. Essa é a abordagem 1. GE, Colab, GE novamente. Atenção, sempre que vocês virem nos nossos modelos esses cifrões, são operações que custam algum dinheiro. Então, cuidado. Eu peço que, ao estudarem, estudem também a parte financeira. Todas as vezes que você exportar uma classificação, por exemplo, do HD da sua máquina que está dentro da nuvem Colab, para dentro de um bucket que está dentro da Google Cloud Storage, você paga. Toda vez que você transformar também do bucket para GE, paga também. Então, cuidado com isso. Esse é o modelo 1. É um modelo simples, tem poucos momentos em que você paga, mas ele é lento, porque você faz várias exportações de um ambiente para outro ambiente. Toda vez que você exporta dados, isso demora. Então, é lento, porém é barato. Modelo 1. Vamos ao modelo 2. O modelo 2, ele vai tentar diminuir a necessidade de tanta exportação. Então, legal, nós temos aqui a mesma estrutura do modelo anterior, a primeira parte é idêntica, a segunda parte já muda. Você vai fazer toda a estrutura anterior, capturar as suas amostras, visualizá-las dentro do Colab, criar o seu modelo, treinar o seu modelo, e aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu não vou classificar dentro do Colab. Eu vou criar um modelo, deixá-lo pronto, estruturá-lo com o que a gente chama de EEification, Earth Engine Ification, seria a preparação do seu modelo para a estrutura Earth Engine. E você vai, então, armazenar o seu dado dentro do seu modelo já estruturado Earth Engine dentro da AI plataforma.
Perceba que aqui você não classificou nada ainda. Você só estruturou o modelo, deixou ele paradinho lá dentro do Colab. E como você já armazenou dentro da AI Platform, você pode, então, acessar o seu modelo que está armazenado na AI e mandar ele ser classificado já dentro do GE, por essa função aqui, EE Model from API Platform. From AI Platform. Esse processo tende a ser muito mais rápido que o modelo 1. Porém, percebam, cifrão, 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 cifrão. Eu tenho 4 momentos desse processo em que pode haver custo associado. Cuidado com isso. É mais rápido, porém é mais caro. O terceiro e último modelo é o mais recente de todos eles. A gente ainda está testando qual o custo disso. Mas, do ponto de vista de eficiência e velocidade, esse é o mais rápido de todos os modelos que a gente está apresentando a vocês. Você, basicamente, eliminou toda uma etapa, que é essa primeira etapa que está em azul, aqui, ó. Toda essa primeira etapa de preparação do mosaico, treino, teste, você eliminou. Você vai usar apenas Google Colab e, então, visualizar os seus dados no GE. O seu mosaico, treino e teste não precisam ser exportados, eles vão ser capturados diretamente do Colab através de uma API, que chama API REST. Essa é a grande modificação dessa estrutura. Você vai usar uma API REST dentro do Colab, que enxerga o GE, e então você não precisa exportar. Faz todo o processo normalmente, usa o seu treino, o seu teste, cria o modelo, treina o modelo, prediz o modelo. E aí você exporta o resultado final para dentro do GE. Muito mais rápido, porém há cobranças no uso da API REST e nas exportações para o GE. É absolutamente o mais rápido deles todos, mas nós ainda não sabemos dizer com precisão o quanto caro ou barato é esse modelo trade. Nós precisamos de mais testes aqui do lado da empresa para definir o melhor dos modelos do ponto de vista de custo-benefício. Bom, aqui um resumo dos 3 modelos. O primeiro modelo é o mais lento deles todos, mas é o mais barato. O segundo modelo é muito mais rápido que o modelo 1, porém ele tem uma característica que chama instanciamento automático de máquina na nuvem. O que isso quer dizer? Se o seu processo de classificação, treinamento e predição demandar mais processamento computacional, essa demanda por mais processamento computacional é automaticamente atendida e você acaba perdendo o controle do quanto você quer gastar. Então, é mais rápido, porém, cuidado com o pagamento por dólares americanos. Você paga em dólar e, como o instanciamento é automático, o uso da estrutura meio que sai do seu controle. Cuidado com isso. O terceiro é o mais rápido deles todos, usando uma API, que chama API REST. Você tem algumas limitações da API, mas que permitem que você trabalhe em volume de dados relativamente bom. Mas cuidado, ela também não é gratuita. Pode haver cobrança pelo uso da API, desde que você ultrapasse as cotas estabelecidas pela sua conta Google. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ver 3 abordagens de integração, por que a gente integra, e a gente aplicou exatamente isso dentro do projeto NextGen Map, usando dados Planet, ao invés de dados de média resolução. Tudo que vocês quiserem em relação ao projeto NextGen Maps, como ele foi integrado, o que ele classificou, como que ele gerou os mosaicos, qualquer outra necessidade, você tem esse link aqui. E, bom, você pode acessar o GitHub do projeto. É isso. Muito obrigado a todo mundo. Me despeço de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa integração Colab, TensorFlow, Google Earth Engine, está aqui o nosso e-mail, basta entrar em contato. Grande abraço para vocês, até a próxima.
Oi, César. Parece que foi tudo ótimo e não vai precisar de nenhuma edição, certo? Eu acho que sim, não precisa não. Eu Mas também acho que não. eu passei 5 minutos aproximadamente do teu limite. Se isso for um problema, eu faço de novo. Não, eu acho que não vai ter problema, porque a gravação do Carlos ficou até mais curta. Hum, Então, já tá sobrando um tempinho, show. tá bom? A gente só ia usar mais ele para a parte do QIA, de perguntas e respostas, mas não tem problema nenhum, porque a gente destinou um tempo para os vídeos mesmo. Show de bola. Então, É isso. Então, César, desculpa. Muito obrigada. E qualquer coisa eu te aviso. Eu vou fazer a edição dos vídeos também, só para você saber. Eu vou juntar todos eles em um só. uhum, Tá passando um carro aqui do ovo, não sei se você tá ouvindo, talvez eu esteja atrapalhando minha fala. Mas eles vão ser exibidos todos de uma vez, tá no bem. dia, tá bom? Tá bom. Então, qualquer Beleza. coisa, é só me mandar mensagem que eu estou disponível para vocês. Tchau, tchau. Beleza? Muito Tchau, tchau. obrigado. Obrigada.